Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos repetir juntos essa oração. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim, pecador. Nós estamos começando na tarde deste sábado o nosso grande retiro quaresmal, que vai pouco a pouco nos conduzindo para a experiência última da nossa fé, que é viver a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o coração da nossa fé, o tempo que é o coração de todo o ano litúrgico, porque a Quaresma não é um tempo que vive para si mesmo. A Quaresma é um tempo que olha para a Páscoa de nosso Senhor, que essa sim é fonte e luz que ilumina toda a nossa caminhada cristã. Por isso que na Quaresma nós falamos muito de voltar o nosso olhar para dentro, de viver um tempo de introspecção, um tempo de silêncio, de olhar para nós. Mas eu acredito, com fé, que este ano nós podemos ousar, ir mais além, caminhar à frente, porque se esse tempo é um tempo que pode ser visto como o coração da nossa fé, a gente pode viver esse tempo como se esse tempo fosse um coração. E qual que é o movimento que o coração faz? Para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Os profissionais da saúde vão chamar de sístole e diástole. Sístole e diástole. Para mim e para os outros. Olhar para dentro, olhar para fora. Viver para mim e viver para os outros. A gente viu isso acontecer de uma forma bonita e plena no mistério que todos os dias nós rezamos quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Deus que é trino, que vivia para si, resolveu viver para nós. Que era presente só na Trindade, resolveu viver para o mundo. O Deus que era o Deus do alto dos céus e agora é o Deus vestido de carne humana. Um Deus que lá de cima escolheu olhar para cada um de nós. Escolheu nos ver, nos conhecer. Por isso, quando nós propusemos um retiro que nos ajudasse a responder: Senhor, quando foi que te vimos? Nós temos que ter na nossa cabeça, primeiro, a certeza de que Ele virou para a gente e disse: eu primeiro te vi. E Ele nos viu por dentro e por fora. Nos viu por dentro e nos conheceu de tal forma e viveu na nossa carne de tal espécie que espera que a gente se configure e pareça com Ele naquela experiência de encarnação que Ele teve conosco. A Quaresma é então um repetir esse processo. Nós vamos repetir essa caminhada do Senhor, nos configurarmos a Ele, ficarmos bastante parecidos com Ele, bastante, até que a gente possa olhar para Ele e olhando para Ele, vendo a nossa vida, a gente possa dizer que viu e que conheceu o Senhor.
nós escolhemos para guiar esse nosso grande itinerário um texto que está lá no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 27, 25, versículos 37 e seguintes. Naquele texto, Mateus nos apresenta um discurso escatológico, que quer dizer um discurso lá dos tempos finais, onde ele vai julgar a cada um de nós. Parece pesado e difícil, apenas se nós não tivermos compreendido essa lei anterior. Porque qual é o critério que nesse texto Jesus usa para julgar cada um de nós? O critério é o quanto nós nos tornamos parecidos com Ele a partir daquele único e grande mandamento que Ele nos deu. E qual é o novo e grande mandamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor é o fiel da balança com que Jesus nos olhará. É isso que Mateus está dizendo. São João da Cruz disse uma frase muito pequena que poderia resumir todo esse texto. Ele dizia: ao entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Nós seremos julgados pelo Deus que é amor, mas nós seremos julgados também pelo amor que nós vivemos na nossa vida. Porque essa infusão de amor que Ele nos deu não é para a gente guardar. É para a gente e é para os outros. É para dentro e é para fora. É sístole e é diástole. Hoje, Ele se apresenta a nós como esse Deus de amor que, vestindo a nossa carne, sentiu fome. Sentiu fome, é o que nós vamos ouvir no Evangelho. Tendo passado 40 dias no deserto, Ele sentiu fome. Alguém aqui já sentiu fome? Verdadeira fome? Fome que faz a parede do estômago colar uma na outra, fome que dá edemas no corpo, inchaço, que escurece a pele, que faz os olhos ficarem turvos, fome que foi retratada pelo Cândido Portinari numa dessas obras, Criança Morta. Aquilo é fome. Eu tenho convicção de que nenhum de nós aqui sentiu essa fome, aquela fome, mas Deus sentiu. Jesus Cristo, encarnado na pele do homem sofredor, sentiu aquela fome ali, como a deles. E sentiu fome para duas coisas. Sentiu fome para que a gente pudesse usar a fome como um símbolo espiritual, de querer nos alimentarmos da palavra, de querer nos alimentar da Eucaristia, de querer viver com Ele. Mas Ele sentiu fome também para que todos aqueles que um dia viessem a sentir fome, sentissem fome nele e com Ele, porque Ele se fez fome. Porque nesse movimento de ir para fora e ir para dentro, a gente sempre traz algo de fora para dentro. E quando a gente vai para fora, a gente sempre pega algo de dentro e leva para fora. Quando o Senhor sai de dentro de si, vem para o mundo e sente fome, vocês sabem o que Deus faz? Ele pega a fome e leva para dentro de Deus. Hoje, lá nos céus, lá na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentem fome, porque Jesus sentiu fome e a fome do homem foi trazida para dentro de Deus pelo mistério da encarnação. É por isso que quando a gente passa pela rua e vê alguém sentindo fome, é Cristo que sente fome.
E é isso que ele nos diz. Quando foi, Senhor, que te vimos com fome? Todas as vezes que viu um menor, um pequeno com fome, foi a mim que você viu. Por isso, fazer um retiro com ideias elevadas, espirituais, é sempre muito bom. Mas é melhor ainda fazer um retiro que nos faça viver uma espiritualidade para a realidade, para a vida, porque é inadmissível para nós, cristãos espirituais, estarmos aqui e não nos preocuparmos com Jesus sentado ali na frente do verde mar passando fome. É inconcebível que para nós, homens espirituais, mulheres espirituais, que nós vivamos a nossa vida e não nos preocupemos que no pobre Deus sente fome. Eu não acredito ser possível viver bem pensando que Deus tem fome e eu não fiz nada por Ele. Meus irmãos, minhas irmãs, uma segunda vez no Evangelho de Mateus, Deus sentiu fome. Era quando ele voltava de Betânia, uma cidade na periferia de Jerusalém. Betânia, que em algumas traduções pode ser traduzido como cidade da miséria. Quando ele chega em Jerusalém, a cidade do templo, a cidade da fé, ele tem fome. Ele vê uma figueira, e a figueira é o símbolo da fé daquele povo. E a figueira está seca. E ele amaldiçoa a figueira, porque a fé daqueles homens não alimentava mais. Que hoje nós saímos daqui nos sentindo como Jerusalém e pensando que se Jesus Cristo, assim como um dia saiu de Betânia, periferia, e foi para o centro, Jerusalém, saísse hoje das periferias de Belo Horizonte e viesse parar aqui na nossa Jerusalém, ele encontraria no nosso coração uma figueira seca para ser amaldiçoada ou uma figueira cheia de frutos para alimentá-lo na fé e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar a nossa celebração eucarística, nos mantenhamos nos nossos bancos.